Fala galera, Leanderson Lima na área e a torcida aurinegra está muito feliz, evidentemente, porque o time já garantiu os 45 pontos necessários para se manter na Série B de 2025. Porém, é aquela história, o campeonato não acabou, faltam 7 jogos para a Onça Pintada e agora que a permanência está resolvida, o time tem todas as condições de olhar para cima, para o G4. Por que não, pessoal? Pontuação para isso tem e ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a vinheta. Galera, para você que está conhecendo agora o canal do Leanderson Lima, não esquece de fazer a sua inscrição, muito facinho, você já sabe a dinâmica do YouTube, tem um botãozinho se inscrever, clica aí, você não paga nada e você embarca na nossa nave aqui, onde a gente fala bastante, aliás, a gente só fala de futebol amazonense nesse canal, futebol amazonense na Série B, futebol amazonense na Série D, campeonato amazonense que daqui a pouco vai começar. Enfim, tem muita coisa aí pra gente falar aqui no nosso canal. E se você gosta de futebol amazonense, vem com a gente, que aqui é a casa do futebol. Indo direto ao ponto, pessoal, aqui, sobre esse jogo com o Avaí, que foi, pra mim, uma das melhores exibições da Onça Pintada, principalmente naquele quesito ali de garra, de entrega, que a gente viu realmente o elenco não desistir, sabe? O elenco e buscar um resultado, fazer uma virada dentro de casa. Então, alcançar esses 45 pontos, muita gente pode dizer, não fez mais do que a obrigação. Então, eu venho batendo nessa tecla aqui desde o início do campeonato, pessoal. Não é fácil você manter um time na Série B. Primeiro, porque a gente está falando de custos que são infinitamente maiores do que quem disputa uma Série C ou uma Série D. Sabe? Vocês não têm noção do quão custoso é jogar essa divisão. Então, quando você consegue se manter nela, e no caso do Amazonas, ele consegue se manter sem desespero, porque tem gente aqui que vai conseguir se manter no campeonato pro ano que vem, mas que vai comer aquela pupunha, né, que vai sofrer realmente para conseguir essa manutenção na divisão. E aí, quando a gente olha para a tabela de classificação, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em quem ainda não atingiu essa pontuação de 45 pontos. Assim, a gente tem a Chapecoense, a gente tem o CRB com 36 aqui, isso antes do fim, tá? Eu tô dando essa pontuação antes do fim da 32ª rodada, porque ainda tem jogo neste domingo. Mas a gente tem, olha, o Paysandu, a gente tem o Botafogo, que estava na zona de rebaixamento. E quando a gente olha para a zona de rebaixamento, pessoal, a gente tem, olha só, a Ponte Preta na 17ª posição, o Brusque, que é um time que já subiu, já caiu, aquela coisa toda. A gente tem o Ituano, gente, e tem o Guarani. Pessoal, olha para esse Z4 e diz assim, é ou não é uma bela campanha que o Amazonas está fazendo, se mantendo bem longe daqui, dada a qualidade dos clubes que estão na zona de rebaixamento. E aí é aquela história, pessoal, já que a gente conseguiu a nossa permanência na Série B, por que não sonhar com algo mais? Dá para chegar lá, são 6 jogos pela frente, 6 rodadas pela frente, só que o Amazonas tem um 7º jogo que ele não disputou, válido pelo primeiro turno, que é contra o Goiás, então essa conta ainda está aberta. É um pouquinho difícil de chegar no G4? Pessoal, a gente sabe que dadas as condições do campeonato, mas é aquela história, não acabou, a luta continua. E falando em luta, nesse jogo lutado contra o Avaí, vamos ouvir aí o que disse o técnico do Amazonas FC, Rafael Lacerda. Estou muito feliz pela vitória, feliz pelo Cocote, merecimento, né? Passou por um período de muita oscilação, que é normal, né? Um atleta que acho que nunca tinha trabalhado nesse nível também de cobrança e exigência. E aí, falando um pouco dele, né? Tu pensa um menino de... acho que ele tem 20 agora? Com 20 anos, vendo a torcida chamando ele, porque ele é manauara, né? E a responsabilidade é muito grande. Então ele passou por oscilações, graças a Deus
se comportou de uma maneira muito profissional, evoluiu muito como atleta, como ser humano, e aí o resultado está aí. Estou feliz por ele, mas muito feliz pela nossa vitória. Acho que uma vitória extremamente convincente. Eu estou começando a falar de números porque os números mostram, né? 62%, nós enfrentamos o Avaí, que na minha opinião tem um dos melhores treinadores da divisão, Anderson Moreira, que o pessoal brinca, né, que é criador e criatura, porque eu fui jogador dele, e muito do que eu faço hoje eu me espelho no que o Anderson comandava lá no Goiás em 2012, principalmente a gestão de grupo que o Anderson tem muito bem, tenho muito respeito por ele. E estou muito feliz porque a gente fez um jogo de 62% de posse de bola, e aí muitas pessoas, e não é crítica, quando a gente pega um time que tem 62% de posse de bola, fala, mas a posse de bola não ganha jogo. Só que hoje foi 62% de posse de bola, 20 finalizações no gol contra 5 do Avaí. O Avaí é um time grande da competição, então o nosso grupo está de parabéns, acho que as trocas deram certo, os jogadores, no primeiro tempo a gente fez um jogo muito bom, no primeiro tempo nós estávamos bem, nós não merecíamos sair atrás do placar, Serafim teve uma chance clara de gol, acontece assim como ele já definiu em vários jogos para nós, aí nós tomamos um gol ali num erro de pressão na bola, a gente retardou pressionar a bola, tomou o 2 e eles fizeram o gol. A gente chegou no segundo tempo, não tinha muito o que falar, a gente fez as trocas mais para tentar colocar gás novo, Sid Clay vem treinando bem, o Varão vem treinando bem, e depois das mexidas o Cocote entrou bem, o pessoal que entrou bem, Sassá foi bem no jogo hoje, fez assistência para o gol, isso é muito importante. O Amazonas está vivo, né? A gente sabe da dificuldade que é, mas enquanto houver chance de acesso, a gente vai brigar até o final. Pegando o gancho aí da fala do Lacerda, a gente tem que falar na performance arrasa quarteirão do Cocote. Bom, primeiro, antes de mais nada, Amazonas FC, minha onça pintada querida, renove com o rapaz, bote uma multa aí bem alta, porque o Amazonas precisa segurar o Cocote. E aí, quando eu falo disso, pessoal, primeiro, uma percepção bem legal que a gente teve ali, eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo no estádio, esse jogo contra o Avaí, e pô, foi muito legal a torcida pedindo o Cocote. O Rafael Lacerda atendeu, ele foi a campo, já deveria estar previsto ali nos planos, né, a colocação dele no segundo tempo, que é quando ele vinha atuando, e primeiro que, assim, é legal essa coisa de você ter um atleta de destaque local, né, um atleta amazonense, isso com a torcida, isso chama muito mais a torcida, isso gera muito mais identificação, então antes de qualquer coisa tem esse aspecto. Assim como a gente teve nos outros clubes que já se destacaram no futebol amazonense. Por exemplo, a gente teve o Delmo, na época em que o São Raimundo brilhava, amazonense, parintinense. A gente tinha o Hamilton no Manaus FC, quando o Manaus também se destacou. Então, isso gera uma identificação muito legal com a torcida. E não é só isso, né? Porque não adianta você só ser amazonense. Você tem que jogar também muito bem. E assim como a gente teve o Delmo, assim como a gente teve o Hamilton no Manaus, me parece assim que está surgindo ali um candidatíssimo a ídolo, sabe, do Amazonas FC. O menino está jogando muito, o menino entra com muita vontade, entra com muita garra. O que ele fez nesse jogo e contra uma equipe do porte do Avaí, sabe, não está no gibi e até rima. E ele consegue o gol do empate, né, bota fogo na partida e... assim, é um garoto que o Amazonas tem que fazer todo, sabe, esforço possível para fechar, para renovar o mais rápido possível, porque ele tem essa característica, ele é um bom jogador, ele bota fogo na partida e ele é amazonense. Então isso é muito bom também para você criar essa identificação, criar esse laço com a torcida. Outra coisa legal, que eu não sei se todo mundo percebeu ali, mas o Cocote, inclusive ele... segue uma tradição, parece pelo menos seguir uma tradição dos craques amazonenses, dos últimos grandes craques amazonenses, que é fala pouco, né? Entendeu? O Delmo, por exemplo, hoje, aposentado do futebol, ele fala muito mais, até surpreende quem cobria ele naquela época, que o cara hoje em dia fala para chuchu, mas naquela época era um homem de poucas palavras. O Hamilton nem se fala também, né? Quem conhece o Hamilton sabe que para dar entrevista às vezes é um pouco ralado. E o Cocote eu acho que segue um pouco essa linha, pelo menos nas declarações que ele deu para o próprio Amazonas FC depois do gol que ele fez. Não tem o que falar, mano, é Deus, entendeu? Eu trabalhei muito para isso e aconteceu. Bom, o mais importante é o Cocote continuar falando com os pés, e nisso ele parece
que tem bastante propriedade. E eu acho legal, assim, o cuidado que o Amazonas parece ter com o Cocote, né? Não jogou ele aos leões ali na coletiva pós-jogo, né? Mandou o Miranda para lá, que, claro, merecia ser destaque, merecia falar porque foi o autor do gol da virada, o gol da vitória, mas, assim, percebo que o Amazonas está dando ali uma proteção, uma blindagem ali para o Cocote, porque, gente, primeiro, é um garoto, segundo, é muito fácil se perder nesse meio. O próprio Lacerda já tinha feito algumas críticas ali em algum momento, sobre a forma como o Cocote se comportava, aquela coisa toda, mas agora a gente percebe o seguinte: primeiro, ele entrou no eixo, segundo, ali está sendo bem acompanhado, está sendo bem monitorado, e é importante fazer isso para que ele não se perca, pessoal, porque é muito fácil mesmo você explodir no futebol, sabe? Porque aí todo mundo é teu amigo, todo mundo é teu colega, todo mundo quer andar contigo, né? Tem os parças, tem a mulherada, então é um caminho muito fácil para você se perder. Então é muito importante que o Amazonas cuide dessa joia, sabe? Principalmente cuide do mental do rapaz. Agora, falando também, né, já que a gente falou bastante aqui do Cocote, vamos falar do Miranda. Tem uma frase aqui dele falando aí sobre, sabe, esse gol da vitória, o quanto importante foi para ele, o cara tava ali nitidamente emocionado. Cara, tô muito feliz, cara. Caralho. Porra. Me sinto aliviado demais, cara. Eu sinto que antes eu vivi errado. Acho que minha vida também tava vivendo de maneira errada. Agora eu me encontrei, cara, como eu falei antes. Eu me encontrei, eu sou muito grato pelo Amazonas, pela minha família. E quero dar continuidade a isso. E sim, meu objetivo aqui primeiro é tentar colocar o Amazonas na Série A. A gente tem chances ainda, a gente sonha com isso, esse é o objetivo principal. E depois eu converso com o presidente para saber como que vai ser meu contrato com o Amazonas pro ano que vem. Outro jogador que a gente tem que falar aqui, pessoal, é do Sassá. Sassá deu uma assistência, Sassá não fez gol. Porém, sabe, o nível de entrega que a gente está vendo no Sassá, num jogo, por exemplo, como esse contra o Avaí, e outras partidas também, eu tenho sempre colocado isso aqui no canal, que se não é uma temporada artilheira do Sassá, como foi em 2023 na Série C, pelo menos assim, a gente não tem o que se queixar do Sassá em termos de entrega, em termos de participação e do quanto ele, apesar de ele ter sido a grande estrela de 2023, o quanto ele está topando fazer esse papel realmente do cara de elenco, de grupo, do cara que quando vai a campo, ele se entrega para o time. Então é muito importante a gente ter um cara como o Sassá mantido também na próxima temporada. Ainda vou fazer um vídeo aqui no canal especificamente sobre renovações, mas eu já adianto que um dos caras que eu analiso que precisa ter o contrato renovado, sabe, por tudo que fez nesse ano, em termos coletivos, esse cara, sem dúvida nenhuma, é o Sassá. Falando em renovação, fiz uma pergunta aqui direta para o técnico do Amazonas FC, Rafael Lacerda, se não estaria aí muito cedo ou não para começar a falar sobre a renovação do Rafael Lacerda no Amazonas FC. Não, é cedo, porque a gente não tem nem tempo de conversar, cara. O presidente é um cara que corre muito, mas aqui no Amazonas não tem muito... Eu e o presidente, se você soubesse como for, alguns aqui sabem, né? A minha vinda pra cá ela foi muito rápida, a minha renovação pra ser não durou 5 minutos. A minha vinda agora pra cá só foi uma... Eu acertei pra voltar pra Série B, eu disse sim pro presidente sem acertar o salário. Porque eu sabia que ele ia me valorizar, né? Então a gente acertou, também ele é um cara que me ajuda, né? Então a gente acertou a vinda pra cá, eu acertei depois de 2 horas, né, que eu me desliguei do barco, a gente foi acertar a questão financeira. Eu sei que o presidente tem vontade que eu fique, acredito eu, né? E eu também tenho vontade de ficar, mas, cara, eu quero focar só agora nessa Série B. Eu tenho uma história legal aqui dentro do clube, eu tô com uma comissão hoje que é fantástica. Então, assim, no momento certo, mas com certeza a minha vontade é sim de permanência e espero que a do presidente também. Bom, pessoal, e para fechar esse vídeo aqui, a gente tem que falar do espírito do Amazonas FC nesse campeonato, sabe? Nos jogos ali, o espírito de entrega, o espírito, sabe, de luta de um time que não desiste, que acima de tudo não desiste. Foi graças a esse espírito que o time conseguiu buscar a virada em cima do Avaí.
O Avaí, que é um adversário que vocês sabem é dificílimo, sabe? É carne de pescoço, é um dos grandes dessa divisão, dos grandes do futebol brasileiro, esteve muitos anos na primeira divisão. Então, você buscar um resultado em cima do Avaí, conseguir essa virada, sabe, do jeito que o Amazonas conseguiu, é uma coisa que a gente tem que destacar muito. E esse espírito, eu tenho certeza, quer dizer, eu espero pelo menos, né, mas eu tenho muita esperança, acho que no lugar de certeza, a gente tem que usar aqui a palavra esperança, de que esse espírito permaneça aí até a última rodada e que o time continue lutando com todas as forças para, de repente, quem sabe, conseguir chegar na primeira divisão. É claro, sabe, gente, que se isso não acontecer, se o time não subir esse ano, sabe, por muita calma nessa hora, sabe, não esculachem os caras, porque é difícil mesmo. Porém, é aquela história, com essa semente que eles estão plantando em 2024, no primeiro ano da divisão, a gente pode ter uma esperança muito grande no que pode vir no ano que vem com esse elenco, se a gente conseguir, se o Amazonas conseguir manter boa parte dele para o ano que vem, trazendo alguns reforços também pontuais. Então isso é muito importante, sabe? Fechar o ano aí lutando até o fim, manter esse espírito e quem sabe aí conquistar o acesso. Se ele não vier esse ano, pode ter certeza que o Amazonas vai dar muito trabalho aí na Série B de 2025. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui e vamos que, como vocês sabem, aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.